Eles iam amputar minha perna. E daí eles me acordaram, me tiraram da anestesia, e essa frase que foi falada foi da enfermeira. A enfermeira falou que essa frase vai ficar gravada para ela para o resto da vida. Porque eles falaram assim, Andréia, houve uma complicação, a gente vai precisar amputar a tua perna. Meu Deus. E eu falei assim, tá bom, eu vou só pedir para que vocês orem pela minha vida. Fala, povo abençoado de Deus, começando mais um Testemunho em Casa, e hoje nós estamos na casa da Andréia. Andréia, muito prazer, muito obrigado por receber a gente na sua casa. Eu que agradeço. E hoje vamos escutar o testemunho dela, que é forte, hein, galera? Então, vamos lá, Andréia, começando que nem começa com todo mundo. E aí, você já veio de uma família evangélica? Como que foi a sua caminhada? Não, eu não vim de uma família evangélica. A minha família, ela era da Umbanda. Uhum. A minha avó, não de sangue, mas a minha avó de criação, que criou minha mãe, ela era mãe de santo, ela tinha um centro. Uhum. A gente vai falar de macumba, né? Não, Centro sim, de macumba. Sim. E a gente foi criado nesse meio, eu fui criada nesse meio. Somos em 5 irmãos, né? E nas festas comemorativas, a gente ia ali, no São Cosme e Damião, as crianças estavam ali porque era isso que a gente acreditava, né? Que aquilo ali que era o correto, que eles eram os nossos deuses. Mas você veio desde bebezinho assim ou desde criancinha? Sim, desde pequena. Desde pequena. Mas, eu lembro de quando eu era... a idade da minha filha, 4, 3 anos, a gente ia nas festas de Cosme e Damião. Uhum. Na nossa inocência, né, era a melhor festa que tinha. Sim, tinha doce, brincadeira. Tinha, e daí a gente ficava dentro do centro espírita mesmo, do centro lá de Macumba, onde todo mundo recebia as entidades e a gente ficava ali com eles, comendo as coisas que eram servidas ali. Olha só. Mas você ficou até que idade lá? Então, a minha avó, antes de ela falecer, ela aceitou Cristo, e o centro que ela tinha, através da vida da minha tia, né, ela se converteu, e ali eles demoliram o centro, mas a minha mãe ainda continuou servindo a religião. A minha mãe, como que eu posso te dizer? A minha mãe é aquela que, qualquer Deus que você oferecer, é o que ela vai ir atrás. Então, para ela, qualquer Deus é Deus. Uhum. Então, ela vai em cartomante, vai em centro espírita, e então a gente frequentava e acreditava nisso. Mas o que acontece? Como a minha avó, ela era, vamos supor, a mãe de santo, né? Uhum. Então, o meu irmão mais velho, inclusive meu irmão mais velho agora, ele é pai de santo também. Sim. Então, essa religião vivia dentro do nosso lar. Tinha oferenda, tinha coisa atrás da porta, no nosso quintal. A minha mãe sempre fazia as oferendas dela, os rituais, né? O meu irmão, eles recebiam as entidades. Você recebeu alguma coisa? Você recebeu ou não? Não, mas quando eu tinha 13 anos, eu fui eu acompanhava o meu irmão, morava com ele, né? Ele me levava como ele fazia parte de um centro, a gente chama de centro, né? E lá eu ia começar a girar, que é começar a girar para receber, uhum, né? Para ser o cavalo. E eu até tinha roupa, tinha guia, e eu comecei, mas eu nunca recebi. Mas eu trabalhei dentro dessa área, né? Onde lá eu ficava servindo o pessoal que recebia e ficava girando para poder receber as entidades também, mas eu nunca cheguei a receber. Mas não existia medo, porque você só conhecia aquilo, né? Só conhecia aquilo. Hoje, você vendo lá atrás, o que você pensa? Putz, tem algum medo assim? Porque você sabe que espírito que é, né? Sei, agora eu sei. Muito... Eu vou falar para você que não sei se é estranho, se é a palavra certa de usar. Uhum. Mas eu sei quando é o Espírito Santo e quando não é. Olha só. Eu sei pela fisionomia da pessoa, não me pergunte como, mas eu sei. Eu fui chamada para tomar um café em 2021. Eu fazia 2 anos que eu tinha me convertido, eu fui para tomar um café, e essa pessoa na mesa, ela manifestou. E na hora eu sabia que eu não estava falando com ela. Na hora. Fomos eu e minha irmã lá tomar um café, e na hora que ela se manifestou, eu só falei para minha irmã, não é mais ela. Ali a gente teve que expulsar tudo, mas é incrível como... até minha irmã falou assim, não sei se é uma sensibilidade, ou é porque você conviveu tanto tempo com isso, não que é comum, mas você sabe diferenciar. Sim. Eu sei diferenciar quando é o Espírito Santo e quando não é. Mas você pode falar mais ou menos? Você não consegue explicar para nós certinho, né? Não consigo explicar. Para mim, é a fisionomia da pessoa que muda.
Eu não sei te explicar, eu sei que muda. A fisionomia dela muda, a voz dela não muda, nada muda. Eu ia perguntar sobre a voz, mas não muda mesmo. Não muda. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Mas como você conheceu a igreja, então? Como você chegou até lá? Porque até então você conhecia só o bando? Só um bando. Eu deixei de morar com meu irmão, fui morar, me amiguei. E quando a gente não conhece Cristo, a gente vai indo buscar aquilo para encher o vazio que a gente tanto busca. Então eu fui em vários lugares. Você fazia tipo igual sua mãe ia na Caturmanta, ia em tal lugar para procurar? Eu nunca tive. Por quê? Porque como eu não sei explicar, é como se eu tivesse blindado a minha mente contra a religião. Uhum. Porque eu via que a minha mãe seguia algo e nada funcionava. E era só dor, só tristeza, só dor, só tristeza. E eu via a vida das outras pessoas que também seguiam a mesma. Mas ela tinha ciência quando estava indo para frente a vida dela? Não. Não? É isso que é o problema, né? Não. Realmente cega. A gente fica cego. Fica cego. E o que acontece? Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais seguir religião nenhuma. Eu não conhecia Cristo, nunca foi me passado quem foi Cristo. Então eu falava assim, quer saber, eu só vou acreditar em Deus. Se Deus é grande, eu vou só acreditar em Deus. Nem em Cristo eu não acreditava, porque eu não sabia o que era. Uhum. Eu falava assim, e eu já ouvi falar, não sei aonde eu tinha ouvido falar isso, que a gente não podia adorar outros deuses, a não ser Deus. Não foi na casa da minha mãe, não foi. Minha mãe também me levava para fazer catequese, né? Então fiz catequese. Que geralmente quem frequenta, a católica geralmente frequenta, não generalizando assim, mas sim, né? Uhum. Exatamente isso. Então em algum lugar eu escutei isso e isso ficou gravado. E na minha cabeça, quer saber? Não vou escutar mais nada, não vou só falar assim, adeus, é isso. E passei por muitos relacionamentos frustrados. Mas daí então você parou de ir no centro? Parei. Parou total? Parei de ir total. Mas, tipo, eles te procuravam para voltar? Não, nunca procuraram? Nunca procuraram. Okay. Uma coisa assim que é bem interessante de se pontuar. Quando eu estava indo nessa religião com meu irmão, o que acontece? Você não podia faltar. Uhum. Era todo sábado de tarde. Todo sábado de tarde você tinha que ir lá. Que é bater cabeça, né? Que a gente fala, né? Que eles falavam lá. Todo sábado tinha que ir lá. E quando você não obedecia as regras, você era castigado. Mas assim, nada físico. Uhum. Era no espiritual. Sério? Era no espiritual. Eu lembro até hoje, assim, de coisas que aconteceram não comigo, mas com meu irmão, né? Que eles pediam algo pro meu irmão fazer, o meu irmão não cumpria com aquilo e ele era castigado no espiritual. Se machucar, mas assim, teve uma vez, é muito louco eu estar contando isso, porque a gente foi numa festa e o meu irmão sumiu. Ele apareceu todo arrebentado, todo machucado, ele levou uma surra. E diz ele que foi das entidades. Nem viu de onde foi? Não. Nossa. Então, é muito espiritual. Caramba. Então, até eu falo assim, as coisas não são da minha cabeça, eu tenho que parar de falar com as coisas da minha cabeça, porque eu vivi essa realidade. Uhum. Eu vivi no meio dessa realidade. E hoje, o que acontece? Não vou falar mas eu tô falando de mim até mesmo. Porque quando eu me converti, a gente acha que é só amor e paz. E a gente esquece que a gente está entrando numa luta invisível. Grande. É uma guerra invisível. E por muitas das vezes eu falo, não, é coisa da minha cabeça. Não é. Sabe? Ou é o Espírito Santo, ou é algo que está muito errado. É algo que está muito errado. Mas você tem contato com alguém da antiga? Ou não? Não. Nunca mais. Você tinha amizades lá dentro? Não. Só tive amizades lá e depois que eu saí de lá, a gente só se encontrava lá. Então, amizade fora dali, a pessoa não tinha, era só lá dentro? Era só lá dentro. Caramba. Mas, e daí voltando, como você conheceu o Evangelho? Então, eu sofri muito com relacionamentos e eu cheguei a ir em algumas igrejas por convite. Uhum. Fui tocada, mas nunca aceitei Jesus, de verdade, porque eu nem sabia o que era. Então eu ia, me sentia tocada, ficava emocionada e ia embora. É que estava precisando muito, e daí a palavra tocou. Mas a primeira coisa que eu pensava assim, mas eu vou ter que mudar tudo a minha vida, vou ter que largar tudo, eu vou ter que largar a minha vida, vou ter que parar de beber, vou ter que parar disso, vou ter que parar daquilo, daquele outro. E em 2000 Quer perguntar? Não. Só tá me arrumando aqui. Eu não vou lembrar se 2018 ou 2019. O que acontece? Eu tinha uma moto que eu chamava ela de Tico-Tico. E essa moto, ela tava dando muito problema. Só B.O.
E eu tinha acabado de pegar ela da oficina, eu tava indo no banco resolvendo um negócio do meu cartão, que tinha dado problema no meu cartão. E ela começou a falhar. Daí na hora eu pensei bem assim, se eu trocar de moto, eu vou ficar 1 mês sem beber. Eu vou ficar 1 mês sem beber. Se eu trocar de moto, eu vou ficar 1 mês sem beber. Cheguei no banco, tal. E assim, ó, eu com nome sujo, tudo zoado, nada de possibilidade. Então, pensei alto, mas sem expectativa de acontecer, né? Sem querer que aquilo acontecesse, na verdade. Uhum. Então, vou fazer aqui, vou pensar. Cheguei lá no banco, a mulher pegou, falou do meu cartão, devolveu, falou assim, tem um empréstimo de R$2.000 aqui pra você liberado. Você aceita? Na hora eu falei, cara, isso é de Deus. Quantas vezes? Aí eu aceitei e fiquei 1 mês sem beber. Foi aonde eu comecei, aonde foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque assim, eu bebia muito. Muito. Com todas as minhas frustrações, com todos os meus ressentimentos, minhas mágoas, eu buscava o refúgio na cachaça. Eu bebia demais. Eles me chamavam até de mãe da pinga, que eu tomava demais. Bebia mesmo, hein? Bebia demais. Aí foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida. Peguei, vendi o tico-tico, peguei o dinheiro da moto, guardei, não consegui achar a moto que eu queria naquele valor, guardei o dinheiro e falei, vou ficar 1 mês sem beber. Mas isso deu certo. Então vou desafiar Deus, né? Já que é de Deus, vou desafiar. E assim, eu barganhei. Até porque na hora que você fez essa proposta, você não lembrou de Deus, mas fez a proposta, mas depois você sentiu que era Deus, né? Porque assim, falei assim, não é possível, né? Só pode ser Deus. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, que eu não sabia o que era, né? Acho que foi ele, então. Falei bem assim, então, já que deu certo, eu já tinha trocado de moto, já que deu certo, então, vou fazer o seguinte, então, antes de Deus me dar o que eu quero, eu vou pagar primeiro, olha a minha cabeça, eu vou pagar para eu ter, para Deus não achar que eu tô querendo enganar ele, porque eu não conhecia nada de Deus. Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu vou ficar 1 ano sem beber, para eu conseguir comprar o meu apartamento. 1 ano eu fiquei sem beber. Nesse 1 ano de 2018 para 2019, foi onde eu tive um encontro genuíno com Deus. Eu fiquei 1 ano sem beber e as coisas começaram a mudar, porque como eu tava presa no vício da cachaça, sem contar que nesse 1 ano que eu fiquei sem beber, eu usava droga, eu usava LSD, ia pras rave, cheirava pó, eu vivia nisso. Era baladeira mesmo. Que não era só a bebida, né? Tinha outras coisas. Então, por trás da bebida sempre tem algo a mais, porque a bebida vai puxando uma porta de entrada, né? Vai puxando. No começo desse 1 ano que eu fiquei sem beber, eu troquei a bebida por droga. Nossa, que troca, hein? Uhum. Só que aí Deus foi colocando pessoas específicas no meu lado, no meu caminho, para falar do amor dele. Igual eu cheguei a compartilhar com vocês com uma cliente minha, Ana Paula, o nome dela. Comecei a trabalhar na casa dela. E ela é muito de Deus. Ela é muito de Deus. Ela evangelizou a minha vida. Ela não sabia da minha história. E ela me explicou o que era Jesus. E ela falava versículo, ela me dava livro. Tem um livro dela até hoje fechado ali, ó. Que eu só fui achar hoje, que ele evangelizava de verdade. Ela gastou a vida dela comigo. Ela pagou para eu ir no congresso em 2019. E eu fui, ela me levou, pagou minha estadia, tudo. Ela ganhou meu coração para Cristo. Que benção, hein? E através da vida dela... Como que é o nome dela? Ana Paula. Ela mora onde? Agora ela tá morando em Criciúma. Criciúma? Uhum. Ana Paula, quando eu vim para cá, vamos gravar o seu vídeo, hein? É isso aí. Aí o que acontece? O Senhor foi colocando pessoas ao meu lado para me falar do amor dele. Uhum. Só que como eu não estava bebendo, eu estava buscando fuga, né? Sim. Para me esconder em outros vícios. E eu tive vários relacionamentos e teve um dia, inclusive na casa dela, que assim eu já não aguentava mais de tanto sofrimento. E ela me mandava vídeo de pregação para eu escutar. Em uma das pregações que ela mandou, eu escutei e parecia que a mulher estava contando a minha história. Aí ela falou assim, se você está passando por isso, aceita Jesus, entrega o seu coração para Jesus. Na casa da Ana, eu ajoelhei e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí o Senhor, porque Deus, ele é pontual nas coisas, né? Uma prima minha prima Patrícia, ela me mandou uma mensagem perguntando como que eu tava. E eu falei que não tava bem, que tava passando por isso, por aquilo.
Ela falou assim, vamos numa célula. E o que é isso? Foi aí que eu conheci a célula, fui na célula, dei da célula, fui caminhando para a igreja. Fez um encontro com Deus? Não. Fiz o encontro com Deus. Benção, né? Fiz o encontro com Deus. Tremendo. Desculpa a pergunta, mas foi por qual igreja? Pode falar? Aliança. Foi pela Aliança? Foi pela Aliança. Que foge muito da Batista, né? O encontro com Deus. Tem. Hoje eu não congrego mais na Aliança, mas eu congrego na Comunidade de Vida Curitiba, que também vai ter um encontro. Olha só. Vai ter um encontro dia 17, dia 18 e 19. Vai ter um encontro, vai ser tremendo. E eu oro para Deus fazer exatamente isso que ele fez comigo. Amém. Para colocar pessoas pontuais. Não que vão te forçar a fazer algo, porque a gente nunca vai com a força do braço, né? Forçar não dá certo. Que quem convence é o Espírito Santo. Com certeza. Mas ele começou a colocar pessoas que conheciam ele, conheciam o amor dele e plantar no meu coração. Tá, quando você foi trabalhar na casa da sua amiga Ana Paula, você já sabia que ela era evangélica ou não? Não sabia. Quando você chegou lá, você descobriu lá? Descobri lá. Passou alguma coisa na sua cabeça? Ela falou, evangélica? Não, porque a gente tinha muito preconceito do evangélico, né? Do crente, porque o crente ele era muito santo, ele era perfeito, ele falava que era santo, mas na nossa família que veio de uma outra religião, eles falavam, santo do pau oco. Não acredita neles, não. Que eles se acham melhor que a gente, mas eles são igual a gente. Então a gente tinha meio que esse preconceito de gente crente. Não queria andar, não queria saber de gente crente. Gente crente era chata. E quando eu cheguei na casa dela, foi isso que me pegou. Que ela era diferente. Ela não usava saia. E não é sobre usar a saia, é sobre religiosidade. Sim, com certeza. Também acho muito isso. E ela era muito... Ela era específica nas coisas, mas ela não era religiosa, sabe? Ela sabia falar do amor sem impor, sem me obrigar. Ela falou, é assim, ó, é assim que funciona. Porque o amor de Deus, ele é livre, o amor de Jesus Cristo é livre, né? Ele não morreu na cruz para nos aprisionar, mas para nos libertar. Então, o estilo de vida dela me impressionava demais. Até hoje, de verdade, se eu lembro dela, eu sinto muito isso no meu coração. Olha que bonito. Porque ela era muito generosa, ela era muito... Eu falava, cara, você é muito de Jesus. Porque ela era a verdadeira cópia de Cristo. Olha só. Claro, que ninguém é perfeito, senão a gente é arrebatado, né? Mas ela, assim, ela foi uma referência de mulher para mim. Então eu não me assustei, por quê? Porque ela era de Jesus e ela não falava assim, ó, só entra na minha casa quem é crente, só faz isso que... Não, ela queria ganhar os corações. Se você não fizer assim, você não vai ser aceita. É assim, né? Exatamente. Fala um pouquinho, nossa, que bonito, cara. Não, é lindo de lembrar, assim, só de lembrar, eu fico pensando, ela ganhou meu coração na simplicidade. E ela me ensinou muito na simplicidade. É um bom exemplo você falar aqui, né? Você leva ela como exemplo mesmo. Levo. É bonito isso. Eu levo. Porque ela mais fazia do que falava. E é isso que a gente tem que fazer. Tem coisas assim que eu fico pensando, cara, ela fazia. Ela me recebia na casa dela. Teve uma vez que eles fizeram um almoço para mim. Eu fiquei assim, eu chorei. Eles fizeram o almoço de domingo, num dia de semana, para eu almoçar com eles. Olha só. A casa dela, assim, era referência demais. Então, eu queria aquilo, porque não era uma perfeição, mas porque assim, eles não vão ser perfeitos. Não. Se a gente for perfeito, a gente é arrebatado. Eles tinham defeitos, com certeza, mas assim, para eles ganharem o coração, eles mostravam como tinha que ser. Até hoje eu lembro assim, era muito lindo demais, era lindo, top demais. Foi através da vida dela que Deus foi plantandinho. Aos pouquinho, mandando uns vidinhos, podcast. Isso. E ela, assim, ela não desistia. Tinha coisa que eu nem escutava. E ela falava, escuta, não sei o que. E ela insistia, e ficava. Escutou ontem? Não escutou. Eu limpando o banheiro, ela ia lá na porta do banheiro falar pra mim, de Jesus. Era Olha assim que ela fazia. Bacana. Top demais. E eu fui pro encontro com Deus. Lá no encontro com Deus, foi revelado muitas coisas pra mim. E que parece que quem contou a minha história pra ele, geralmente é assim, né? Foi tremendo, e assim, onde Deus me mostrou que o lugar que eu estava indo, ainda assim era ruim, e que o que ele tinha para me dar e para me oferecer era muito mais do que eu imaginava, muito mais que droga, muito mais que bebida, muito mais que balada, muito mais que relacionamento. E o meu sonho era ter uma família. Meu sonho era ser mãe, eu já tinha Isis, né? Sim. Só que o meu sonho era de ter outra filha, outro filho. E o meu sonho era casar. Você queria ter uma família, tipo, marido, filho,
esposa. Uhum. Na minha casa não foi a minha mãe não era casada, né? A gente não teve um padrão, a gente era disfuncional. Então, eu queria aquilo, mas eu sempre negava. Não sei se você me entende. Sim. Mas é algo que todo mundo quer, só que não fala porque não foi aquilo que foi vivido. E a gente acaba renunciando. Assim, não. Porque para os outros falam assim, você quer isso? Você quer ter uma família? Entende? Eu falava, você quer um homem para ficar enchendo o seu saco? Não pode deixar você fazer isso? Ou o homem, você quer uma mulher para isso? Eu te entendo. Exatamente isso. Não, porque a solteira é melhor, você pode fazer isso. Aí você casar, vai te prender lá. Vai ser sempre assim, né? Sim. Não, e eu passei assim, antes de conhecer meu marido, eu passei por muitos relacionamentos complicados. Muitos, assim, com agressão, com tudo que você pode imaginar. Eu passei. Porque eu buscava algo, mas buscava no lugar errado. Eu buscava no lugar errado. E no encontro com Deus, eu escrevi uma carta para Deus. Eu conto isso para todo mundo. Porque o Senhor, Ele realizou meu sonho. Olha só. Eu escrevi uma carta onde eu queria um marido e eu coloquei, assim, detalhes da pessoa. Coloquei como eu queria, coloquei coisas que só Deus sabia. Só Deus. E eu falava assim, uma pessoa que queira casar, que ninguém quer casar, que queira ter filho, que ninguém quer ter filho. E esse era o meu sonho. E em 2019, eu encontrei meu marido. E assim, foi muito engraçado, porque a gente já se conhecia de grupos, só que a gente não tinha muito contato, assim, sabe? Você estava frequentando, tipo, a igreja? Não, o que acontece? Nessa época, eu ainda estava caminhando para a igreja. Uhum. Saí do encontro com Deus, mas eu continuava em todos os grupos de amizade. Sim. Ia para os rolês. Não estava convertida ainda. Não, estava convencida. Estava convencida. Então, eu estava em cima do muro. Eu ia para a igreja nos domingos. Aí tem quarta-feira jantar. Estou indo lá com meus amigos. Porque eu ainda, mesmo depois de encontro com Deus, Sim. Porque eu ainda, não que eu estava em dúvida, eu já tinha uma certeza. Só que eu ainda não estava seguindo 100% aquilo. Você não pensava muito, tipo, ficar sem meus amigos, perder meus amigos. Sim, isso, né? Exatamente. Pois vão parar de falar comigo, os únicos amigos que eu tenho. Exatamente. Ele julgava muito no começo ou não? Alguns amigos? Amigos. Porque tem amigos e amigos, né? Sim. O que acontece? Como eu fiquei 1 ano sem beber antes de conhecer a Cristo, eu fui muito... Nunca fui julgada. O pessoal sempre falava, vai ficar sem beber? Você? Capaz. E foi onde eu fiz mais amizade sem a bebida do que com a bebida. No entanto que eu falava bem assim, tava num lugar, qualquer lugar aleatório, tava todo mundo bebendo, você não bebe? Não, não bebo. Veio fazer o quê? Eu falei, vim fazer amizade. É isso que eu vim fazer. Era algo que já tinha, é minha essência, é evangelista, é minha essência. Só que eu não estava usando ainda a favor de Deus. Sim. Então, eu já tinha passado um pouco por isso. E não que os meus amigos se afastaram, mas eu comecei a viver outras coisas, porque como eu não estava enfiada naquilo de bebida, eu fui para outro. Só que Deus ele vai funilando, né? Ele vai cercando o caminho. Que uma hora você tem que decidir, né? Não dá para servir 2 deuses, né? Exatamente isso. Só que mesmo assim ainda eu estava em cima do muro. Aí de setembro de 2019 foi onde a Paula me levou para uma conferência lá em Criciúma, que é da reunião de mulheres da Viviane, e lá Deus falou muito forte comigo. Eu já tinha, eu já tinha passado por algumas coisas, já tinha passado por encontro, mas igual eu falei, Deus vai cercando, vai funilando. E lá o Senhor deixou muito forte no meu coração o que Ele tinha comigo. Era especial. E eu voltando lá de Criciúma, eu voltei num domingo, aí eu tinha um negócio para ir num bar, para encontrar com umas amigas minhas. Aí eu cheguei lá, fui lá no bar. Fui lá. E eu de moto. Cheguei as coisas em casa, abracei minha filha, meus irmãos, deixei as coisas lá e fui. Chegando lá, chegou uma menina lá e quis brigar comigo. Eu falei, isso é um sinal. Porque não era para eu estar aqui. O que eu vim fazer aqui? Aí simplesmente eu ia dar uma capacetada mesmo. Aí eu tirei o braço, daí eu pensei, não era para eu estar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu comecei a me recuar. Aí conheci o Thiago, já se conhecia, né? Daí a gente se encontrava, eu, ele e mais 3 amigos, assim, para ficar conversando e tal. E
foi aí que eu comecei a observar que ele tinha as características que eu escrevi na carta para Deus, sabe? Sim. Não bebia, não fumava, não gostava de futebol. Nossa, igual eu também gosto de futebol, não. Aí, ó, é isso aí. Eu coloquei coisas que só Deus sabia, mas que para mim seriam pontuais. Sim. Não bebe, não fuma, não gosta de futebol. Aí sim é certeza. E aí, foi em 2020, né? Em 2020, ele me pediu, a gente se pediu em namoro, dia 10 de março. Tá, mas só voltando um pouco. Tá. Ele estava na igreja? Quando você começou a notar ele? Não ainda? Não tava. Não ainda. Não tava. Nenhum dos dois. Você tava meia-meia ainda, em cima do muro. E uma das coisas que eu escrevi para Deus, que eu não queria julgo desigual. Que eu queria alguém que caminhasse comigo. Olha só. Naquilo que o Senhor tinha para mim, porque o Senhor falou que Ele tinha um propósito para minha vida. E como eu queria muito casar, eu não queria que isso me roubasse de Deus. E realmente. Que é mais fácil você se perder com uma pessoa do que você pegar e ir para a igreja. Sim, no entanto que quando a gente começou, né, a se paquerar, eu falei assim, ó, que é estranho você conhecer uma pessoa do mundo, vamos supor, né, e daí do nada a pessoa fala assim pra você, então, você vai ficar comigo se casar. A gente não vai ter relação sexual, e assim, é isso. Tipo, é coisa de gente doida. E eu falei isso. Até porque, em partes, para a mulher é um pouco mais difícil, porque o homem já pensa, ó, já tem uma filha, agora vai querer bancar uma dessa comigo de santinha. Exatamente. Geralmente é assim, galera. Infelizmente é assim. Exatamente. Só entende quem está na igreja. Exatamente isso. E assim, para mim, no entanto, quando a gente começou a se paquerar, eu falava assim, se a gente tem meus amigos zoavam, né? Eu falei, se for para ficar comigo, tem que ser para casar. Tem que ser para me passar pro teu nome, porque assim, ó, tô cansada de ser enganada, eu falava. Tô cansada de ser enganada. Porque todo mundo que fala que quer casar, chega na hora e não quer casar, não. Então, para mim, agora vai ser só assim, ó. Vai casar? Se não vai casar, não precisa nem perder tempo. Não vamos perder tempo, que é vida, ó, preciosa. E o pessoal zoava, né? E eu falava, não, se for para ficar comigo agora, tem que ser para casar. E uma das coisas que me marcou muito quando eu conheci o Ti, quando a gente começou a namorar, foi uma conversa que eu tive com o pai dele quando eu conheci o pai dele, né? Uhum. Ele foi lá, me apresentou pro pai dele, foi no aniversário dele. A gente foi lá na casa dele, ele fez tava o pessoalzinho ali, era começo de pandemia. Aí o pai dele falou, eu falei assim, ó, teu filho falou assim que a gente tá namorando, né, que a gente tá namorando e a gente vai ser pra casar. A gente vai casar. Ele falou assim, tem uma coisa que o meu filho não volta atrás na palavra, meu filho é um homem de palavra. Olha só. Se ele falou pra você que vocês vão ficar pra casar, porque vocês vão, você pode botar fé no que o meu filho fala, porque ele é um homem de palavra. Olha só que bonito isso aí, hein? Vai falar isso do filho, é muito bonito. Então isso deixou isso muito, gravou, ficou muito forte no meu coração, né? Até hoje eu lembro do jeitinho dele falar. Agora imagina você lá, ou escutando, é esse mesmo, é esse, é esse. É isso aí, é isso aí. Ah, não, que eu cheguei na casa do tio falando assim, tudo bem, sogro? Assim, o senhor não sabe, mas eu sou, não tô namorando teu filho. Daí foi nessa brincadeira que ele falou assim, meu filho falou, tá falando. Olha só, que legal. E nesse tempo teve a pandemia que, gente, assim, cuidado, não como que eu posso dizer? Eu vou falar aqui, mas assim, não é uma ofensa nem nada. Para mim, a pandemia foi essencial para aquilo que Deus tinha para mim. Sim. Para aquilo que o Senhor preparou para minha vida. Para mim foi essencial, porque todo mundo se fechou. E foi quando eu fiquei com o Thiago, claro, né? Aconteceu, a gente caiu, a gente não conseguiu se conter, a gente teve relação, mas quando isso aconteceu, eu peguei e terminei com ele. Eu falei pra ele assim, ó, não vai dar, porque agora já aconteceu, então vai ser algo que vai ser corriqueiro, sempre a gente vai vacilar. Na hora o Espírito tocou, né? O que você tinha falado, não era isso? Uhum. E daí eu chorei muito, falei assim, porque é uma coisa que eu quero, mas a mesma coisa não é uma coisa. E eu falei pra ele assim, ó, sabe o que eu não quero perder? Não quero perder Deus. Nossa, isso é bonito. Eu não quero perder aquilo que o Senhor já preparou para mim. E eu sei que você pode não entender e tá tudo bem. Foi isso que eu falei, tá tudo bem. Mas vamos terminar. Se você não entender, tá tudo bem. Só que assim, não dá. Porque eu querendo ou não, eu tô me separando para Deus. Eu quero ter Deus. Eu quero seguir aquilo que Ele tem para mim. Né? E se a gente tem esse relacionamento do jeito que tá, não é o que eu quero. Aí, beleza, passou um tempo, descobri que estava grávida, só que eu não contei para ele, descobri numa segunda-feira. Numa quarta-feira à noite,
Mas quanto tempo depois que vocês separaram? Mais ou Não, a menos. gente não separou. O que ele falou? Ele falou assim, não, tá tudo bem, vamos casar. Vamos ficar junto. E assim, o meu coração não ficou em paz, porque eu tava com medo, sabe, de acontecer de novo. Mas ele falou assim, vamos providenciar, vamos casar, não sei o quê, vamos Era esse ficar mesmo junto. cara, não tem jeito. Porque eu falei assim, cara, só se for, na minha cabeça, não passou isso na minha cabeça, né? Eu só queria me consertar com Deus, na verdade. Não que eu não tava nem aí para ele, mas a minha preocupação era Deus. Você amava ele, mas Deus, o amor é maior, né? Sim, porque eu tive uma experiência com Cristo, eu tive um encontro genuíno com ele. E o que eu não queria era perder isso. E a gente não chegou a se separar, mas daí passou um tempo, eu descobri que estava grávida. Tá, mas... Quanto tempo? Quanto tempo? Foi. A gente começou a namorar em março, em setembro, eu te pedi em casamento. 6 meses. Cara, nesse momento que você pensou em largar dele por causa de Deus, você não pensou que era... Você já sabia que era só chegar no quarto, se arrepender, orar para Deus ou não? Não. Não tinha passado na sua cabeça? Não sabia. Nossa. Não sabia. Porque o meu medo era de ficar separada de Deus e permanecer no pecado. No pecado, olha só. Era permanecer. Porque quando a gente cai no pecado, a gente se arrepende. Sim, ainda mais quando a gente começa a seguir a Cristo, a gente peca, na hora o Espírito já pega e já incomoda. Na hora, no mesmo... Pô, tá errado esse negócio aí. Uhum. Porque quando a gente conhece a Cristo, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. Porque o Espírito está dentro da gente, Sim. Ele nos comunica, né? E o que acontece? O meu medo era disso virar normal. Normal, né? Entende? Porque não estou julgando. Não, sim. Não é um julgamento, mas é aquilo que eu vivi. É a verdade que eu carrego. Eu passei por muitas experiências. E eu tinha encontrado algo verdadeiro. E eu não queria perder. E quem me abriu os olhos para essa frase foi o meu marido. Que ele falou assim, não é porque você era religiosa, não é porque você nunca recebeu algo de verdade, quando você recebeu, você estava com medo de perder. E é isso, entende? Então, assim, para mim não me importava se o Thiago não casasse comigo. Não me importava se ele não ficasse comigo. O que eu não queria perder era o amor de Deus. Tá, só fala aqui. Você continua pecando? Não. Não, assim, a gente vai ser sempre pecador, né? Isso que eu quero que eles entendam. Ela caiu no pecado. No momento, ela achou que não ia ter perdão, por isso que ela queria separar. Mas nós peca todo dia, não adianta. A gente pode ir para a igreja, seguir certo, mas a gente peca. Isso que vocês têm que entender. Nós não somos santos. Não somos perfeitos, senão a gente vai ser arrebatado. Exatamente. Meu sonho, queria. Mas, com tudo isso, em setembro, eu descobri que estava grávida, eu descobri numa segunda-feira. Aí tinha a pandemia, né? Teve a pandemia, a gente ficava bastante isolado. Eu tinha recebido uma palavra de Deus dentro da igreja, o Senhor falou, não tinha acontecido a pandemia ainda. O Senhor, a minha líder veio orar por mim e começou a falar assim, ó, não tenha medo, porque o Senhor vai cuidar da tua casa e de tudo que você precisa. E eu trabalhava de diarista. Uhum. Então, quando aconteceu a pandemia, eu falei, pronto, né? Para mim foi essencial a pandemia, por quê? Foi onde mais eu trabalhei, mas foi onde Deus me afastou do povo, né? Da balada, apesar de ter tido muito. A gente burlava muito, Sim. Teve muito. Não, teve muito. Teve muito. Só que mesmo assim, Deus começou pra mim, né? Pra mim a pandemia foi isso, sabe? No começo a gente vacalhava, vassourava, ia pros encontros, todo mundo. Só que depois não, começou a se tornar sério na nossa cabeça. E aí a gente começou a se guardar. Aí em setembro, numa segunda-feira, em 2020, setembro de 2020, eu descobri que estava grávida numa segunda-feira. Não falei nada pra ninguém. Falei, vou fazer surpresa. Porque assim, ó, o sonho dele era ser pai. O sonho da minha sogra era ser vó. Nossa. Fiz uma surpresa. Ela não era avó ainda? Não. Olha, só o primeiro neto ainda. Nossa, que legal. Aí, na quarta-feira, ele falou assim, vem jantar aqui em casa. Vem jantar aqui em casa. Eu peguei e fui, a gente jantou lá, tal, daí ele pegou e me falou assim, tem um presente pra você. E ele abria, tava dentro de uma caixa, dentro de uma caixinha, abria, e falei, legal. Ele falou, brilha no escuro. Aí ele apagou a luz, a caixinha brilhava, quer casar comigo? Nossa, que bonito, hein? Uhum, top demais. E assim, eu sem ele saber de nada, ele não sabia que eu tava grávida. Chorei.
Aí no sábado eu contei para eles, contei para ele, para minha irmã, para minha filha que eu estava grávida. Aí foi onde Deus começou a tratar mais profundo a minha vida. Quanto mais você caminha com Deus, mais o Senhor vai tratando raízes da nossa vida, né? Aí eu engravidei, na minha primeira gravidez foi muito turbulenta. Uhum. O pai da minha filha, o pai da minha filha mais velha, ele era usuário de droga, então eu tive muito problema, muita dificuldade. Então eu demorei também para ter filho. Tá, mas desculpa, pergunto, não sei se você quer falar, mas você morou um tempo com ele ou não? Fiquei 4 a 5 anos com ele. Um bom tempo sofrendo é horrível, né? Muito tempo. E o que acontece? Eu tinha traumas. Eu entendo. Que a gente acha que não tem, mas tem, né? Sim. Então eu não queria ter filho por conta de tudo que eu vivi na minha outra gravidez, né? E Deus, ele foi maravilhoso, foi tudo maravilhoso, foi muito mais do que eu imaginei, do que eu sonhei. Uma gravidez tranquila, foi. Todo mundo paparicando. Um pai presente. Todo mundo paparicando. Sim, olha que bonito, né? Sim, Deus, ele é tremendo, ele faz muito mais do que a gente imagina, né? É claro que no meio dessa trajetória a gente teve muitas dificuldades. Não, sempre tem. Até mesmo para a gente amadurecer, crescer a nossa fé, aperfeiçoar nosso caráter em Deus, né? E 2020, 2021 a Clarice nasceu, teve a pandemia, a gente ficou isolado, mas Deus foi tratando aí cada um na sua área e fazendo com que a gente crescesse. Saí da aliança, mudei de igreja, fui para a comunidade de vida. Muito babão, não? Pai babão? Imagina. Sim. E ali também Deus foi tratando o meu coração, foi mudando muitas coisas, porque a gente acha que... Outra coisa que a gente acha quando a gente vira crente. Virei crente, vou tirar minha roupinha aqui, vestir minha roupa de crente, virei uma super crente. Não é. E o que acontece? Quem não teve um encontro com Deus, vamos supor assim, antes dos 30, ele acumula muita coisa para ter que consertar depois, né? Entendo, viu? Então, e como eu tive uma infância não tão boa, com muitas dificuldades, ali, com muitos traumas, o Senhor começou a tratar muito o meu coração, né? Que é dependência, até uma frase que eu usei hoje, que é carência emocional, por não ter tido pai. Então, o Senhor, ele fez tudo, mas o Senhor foi tratando tudo. Não 100%, mas foi tratando de pouquinho em pouquinho. Só que o que eu fazia? Eu já tinha certeza, o Thiago já estava congregando na mesma igreja, já era da igreja. Já estava casado? Já estava casado. A gente casou dia 23 de outubro de 2020, a gente casou. E o que acontece? Eu vestia uma capa de super mulher. Eu posso tudo... Eu acreditava em Deus, mas tudo que eu fazia era na força do meu braço. Tudinho. Atravessava ele, sabe? Não esperava nem meu carro chegar do lado dele, já passava, já metia a marcha, entendeu? E isso tudo o Senhor foi me tratando. Porque eu não tive uma referência paterna, porque eu não tive uma referência de homem na minha vida, então eu achava que tudo eu tinha que fazer. Que eu tinha que ser líder. Uhum. Eu tinha que ser a cabeça do relacionamento. Você foi criado assim, né? Eu fui criada assim. Porque sempre é sua mãe que fez tudo, você não tinha um pai, né? Exatamente. Então a minha mãe teve épocas, antes de conhecer o Thiago, claro, teve épocas da minha vida que eu trabalhei em 3 empregos. Caramba. Trabalhava de dia em um, à noite um, e no final de semana em outro. Então eu sempre fiz as coisas com muita força do meu braço. E em 2022, quando a Clarice nasceu, em 2022, Deus começou a pedir meu trabalho. E eu trabalhava de diarista. E assim, tinha vezes que eu fazia 2 casas por dia. 2 apartamentos por dia. Uhum. Então, eu conhecia Deus, experimentei do amor dele, mas eu ainda corria atrás do vento. Eu corria atrás das coisas terrenas, eu corria atrás de dinheiro, corria atrás de comprar as coisas. Voltando bem rapidinho, o apartamento deu certo, tá? Amém. Mas não porque eu barganhei com Deus, porque Deus, ele é bom, ele é misericordioso. Né? Com certeza. E eu sempre corria atrás, assim, das coisas na força do meu braço. Deus vinha pedindo o meu emprego, o meu trabalho. Nada a ver. Tudo era nada a ver. Eu falava, então tá. Então agora eu vou trabalhar só 3 vezes na semana. Mas não era isso que Deus estava me pedindo. Deus estava me pedindo
a dependência. Eu estava me pedindo para ficar em casa. Porque eu tinha 2 filhas e um marido para cuidar. Cuidar da sua família, né? Uhum. Eu queria um sonho. Você pediu, né? Uma família. Mas eu queria um sonho para quem? Porque aquilo que a gente pede é pra gente, não é para mostrar para os outros que a gente tem, né? Antes de 2023, né, o Senhor vinha falando isso comigo, mas eu me fazia de a egípcia, não tô sabendo de nada. Falava assim, vou trabalhar só 3 vezes, vou ficar mais em casa, vou ficar com a minha filha. E eu vivi a vida assim, né? Por quê? Porque eu queria ter estabilidade. E a gente esquece que quando a gente aceita Jesus, que a gente deixa ele morar dentro da gente, a nossa vida já não é mais dele, a nossa vida não é nossa, é dele, né? E a gente tem que depender dele. Sim. A nossa dependência é nele. E eu ainda não entendia isso. Porque eu também acredito que Deus ele vai tratando a cada um conforme a pessoa consegue capacitar aquilo ali. E ele vai se mostrando para a pessoa em cada Deus, né? Deus da provisão, Deus da cura. É isso que eu acredito. E eu ainda não tinha experimentado Deus da provisão, porque eu que provia tudo, né? Em 2023, eu sofri um acidente de moto. Mas antes disso, minha irmã morava comigo, fazia 8 anos que ela estava no emprego, ela morava aqui com a gente. Uhum. E eu trabalhando de diarista, e ela trabalhava fazia 8 anos no mesmo lugar. Ela era gerente lá, não era gerente, era encarregada. Aí, eu sempre amei fazer o que eu fazia, mas o que acontece? Eu tinha medo de não dar conta, que uma hora eu não ia vencer. E daí eu falei assim, não é que eu não tô satisfeita, é porque assim, eu tô com medo de eu não conseguir dar conta de eu vou viver do quê? Vou trabalhar do quê? Era essa a minha mentalidade. E minha irmã, Andressa, falou bem assim, mas eu não tô satisfeita, eu não tô aguentando mais. Ela já estava doente por causa do trabalho. Aí a gente teve a brilhante ideia e falou assim, vamos fazer um jejum, né, de 40 dias. Vamos orar. Para Deus colocar a gente no centro da vontade dele. Sem saber de nada. As duas bem inocentes. E Deus vai, isso aí. Aí a gente começou um propósito com Deus, onde a gente fez jejum de 40 dias. E oração para pedir para que o Senhor colocasse a gente no centro da vontade dele. Porque se tudo aquilo estava acontecendo, era porque a gente não estava no centro. O Senhor não estava no centro, né, da nossa vida. Então, a gente começou na segunda semana ali do propósito, eu sofri um acidente de moto. E eu sempre fui orando na moto e voltava orando. Sim. Eu saí do prédio, entrei na principal, e eu ali agradecendo, orando, pedindo para Deus, né, falando, Deus, obrigado por esse dia, né. Aí estava garoando, saí do sinal, quando passou perto do cruzamento, a mulher veio e pá, bateu com tudo em mim. Carro mesmo? Carro. Aí eu caí e tava chovendo. Na hora que eu levantei, eu não senti minha perna. Eu falei, daí, no entanto, que a senhora que bateu o carro falou assim, o que aconteceu? Eu falei, a senhora não me viu? E fiquei de pé. A hora que eu fiquei de pé, que eu não senti minha perna pisar, eu falei bem assim, meu Deus, aí eu peguei, deitei no chão, daí o povo veio e falou assim, não se levanta. Eu peguei, deitei no chão, a primeira coisa que eu entendi, e eu falei, Deus, se aqui é o centro da tua vontade, aqui que eu quero estar. Foi isso que eu falei na hora. Caramba. E eu falei assim, Deus, se aqui é o centro da tua vontade, aqui que eu quero estar. E fiquei ali e pedi para eles ligarem pro meu marido. Aí, como eu tava de capa de chuva e bota, não tinha como tirar, né? Uhum. E aí eu senti que tava quente aqui, só que não era água. Eu falei, tá molhando meu pé. Ela falou, não tá molhando. Eu falei, tá cortada. Ela não tá. Eu falei, tá cortada minha perna, assim, tá quebrada, alguma coisa. Foi esse aqui que fez, ó. Foi daqui até aqui que cortou. Um belo uma cicatriz para quem não tá vendo. Depois você mostra. Ali na hora, a única coisa que eu só conseguia lembrar era do meu propósito com Deus. Era a única coisa. Eu falava assim, Deus, aqui eu quero estar. O Senhor continua. Eu tava com medo de ter perdido a minha perna, alguma coisa. E aí Então você não murmurou na hora? Não. Olha, isso é forte, viu? É difícil acontecer isso, não murmurar. Nossa, Deus, estava orando agora, um propósito, é isso que o Senhor quer para mim? É desse jeito? Olha só, isso é muito bonito. Eu acho que quando você entende, Sim. E também deixa o Espírito Santo te conduzir em algumas coisas, você começa a entender
que quanto mais você murmura, mais você se atrasa pro propósito. Exatamente. E ali eu fui, só quero que você, foi avisado meu marido, tal, não via moto, não vi nada. Fui pro hospital, na ambulância. A mulher falou bem assim, ó, quebrou, mexeu ali, eu cortei aqui também, eles tiveram que cortar a bota, só tinha aqui, ela falou assim, acho que teu joelho quebrou, tal, e porque só apareceu cortado ali. Aí, beleza, eu cheguei lá, fui atendida pelo um plantão, que era perto das 7, daí fui atendida pelo plantão, eles estavam mudando, mas fui atendida pelo plantão. Aí eles pegaram, viram o pé, eu falei, meu pé, eu tô com o pé aí, tá com o pé. E eles falaram, não, quebrou, acho que quebrou mesmo o joelho. Quebrou o joelho. Uhum. Aí, beleza. Olha só, como eu fui durante esse tempo. Deus, como que eu vou fazer para trabalhar? Eu não murmurei, mas eu tava perguntando, tá, e agora, Deus? Como que eu vou fazer para trabalhar? Porque eu trabalho por conta. Era isso que eu vim na minha cabeça. Não murmurei, mas eu pensei nisso aí. Uhum. Tá, e agora, Deus, quebra. Eu falei assim, Deus, não, pelo amor de Deus, tomara que não tenha quebrado, só não ter quebrado. Se não ter quebrado meu joelho, tá tudo certo, que eu vou continuar trabalhando. Por quê? Porque ainda o meu Deus era o meu trabalho. Aí eu tava, Deus, meu trabalho. E agora, como que meus clientes vão ficar? Desse jeito. Cara, ele deixou quebrar, viu? Você não entrou. Ele chegou, tal, daí demorou pra me entender, demorou. Tiraram lá o raio-x, não tava quebrado, era só corte. Daí o pessoal do segundo plantão falou, não quebrou, tá tudo certo. Tem certeza? Falaram, 2 pessoas que quebrou. Não quebrou, não. 10 dias detestado. Falei, glória a Deus, né? Glória a Deus, 10 dias detestado, um palha aqui no joelho. Vim pra casa, não conseguia colocar o pé no chão de jeito nenhum. Dor, muita dor. E assim, ó, só que tudo tem um propósito. No primeiro dia, eu em casa, meu marido foi, voltou, eu chorava e falava assim, eu não confio em Deus. Porque era isso que Deus queria me mostrar. Eu olhava pro meu marido e eu falava assim, amor, eu não confio em Deus. Porque Caramba. como que eu vou trabalhar? Eu não confio em Deus. Era isso que eu falava para ele. Era isso que o Senhor queria tratar meu coração. Porque eu não confiava nele, porque eu confiava na força do meu braço. E minha perna não melhorava. Aí, como a gente tem plano de saúde pela empresa dele, né? Eu voltei no Cajuru, eles tiraram o raio-x, fizeram tudo e nada. E doía. Meu pé passou 10 dias detestado e nada. Eu desmarcando com as minhas clientes, não sabia se eu ia voltar ou não. Aí chegou um dia que a gente foi na emergência ali do plano de saúde, e daí ele falou assim, eu acho, né, que ele pensou, que eu queria ter mais atestado. Ele falou assim, não, mas tua perna tá boa, não sei o que. Ele falou assim, mas eu tô sentindo muita dor. E eu tava tomando codeína, eu acho, pra dor. Era um remédio fortíssimo. E não tava me ajudando. Daí ele pegou assim, tá bom, então procura um médico de joelho, né, e faz uma ressonância. Me deu o papel da ressonância e pediu para mim consultar com um especialista. Fiz a ressonância, 3 ligamentos rompidos do joelho. Daí, no cruzado aqui, daí tinha que fazer reconstrução dos ligamentos. Fazer uma cirurgia mesmo. Fazer a cirurgia. Mas o que acontece? Como eu fui atropelada pela mulher, a mulher arcou com prejuízo, com a seguradora, e eu não sabia se eu ia fazer a cirurgia pelo plano de saúde ou pela seguradora, né? Aí a gente foi fazer ali as pesquisas de quanto seria para fazer, que era particular. Uhum. 55 mil reais para fazer a cirurgia. É bastante dinheiro, viu? É bastante dinheiro. E pelo plano de saúde, a gente ficou esperando, porque o plano de saúde nem médico queria fazer. Eles falavam bem assim que era muito complicado e que eu corria o risco de morrer. Caramba. E de perder as pernas. Podia perder uma ou podia perder a outra. Nossa. Porque como mexe em todo o sistema nervoso aqui, qualquer fiozinho que você desencape, daí perde o movimento. Inteira. Uhum. Nossa. Daí pode acontecer de ter que amputar as 2 pernas. Louco. Uhum. Ou morrer. Aí beleza, daí eu fui consultando com os médicos. Nossa, é muito gostoso escutar isso, né? Reconfortante. Nossa, caramba. Então, daí eu fui, só pela seguradora da senhora que me atropelou, eu fiz consulta com 2 médicos. Um que ela pagou, para ter certeza do que eu estava falando, eu acho, né?
e o outro que foi lá, que ele era especialista nesse tipo de cirurgia, que seria 55 mil reais. Só que daí o que eu fiz? Fiquei esperando nesse tempo e fiquei esperando a resposta da seguradora e entender também que era o tempo de Deus, né? Porque o Senhor me colocou dentro de casa. E era uma coisa que eu não queria. Porque eu queria vestir minha capa de super mulher, resolver e fazer tudo. E o Senhor me chamou para ser do lar. Porque o Senhor me deu 2 filhas e um marido. Ele realizou o meu sonho. Você queria, né? Que era o que eu queria. E eu não estava vivendo o sonho que eu queria. Porque eu estava atarefada. Eu estava me preocupando com tudo lá fora. Com a casa das minhas clientes, com as coisas delas. E não que eu não cuidasse da minha casa. Só que o Senhor não me chamou para fazer, o Senhor me chamou para ser. Para ser mãe, para ser esposa, para ser filha. E nesse tempo, que demorou 2 anos, o Senhor tratou muita coisa no meu coração. Principalmente a dependência dele. Porque é muito fácil a gente falar assim, eu dependo de Deus, mas eu vou lá, trabalho e compro. Aí junto com tudo isso, eu sofri um acidente ali, né? Acabei o propósito com Deus 40 dias. Continuou fazendo. Continuei fazendo, não parei. Isso é bom. Eu e minha irmã continuamos. Mesmo depois que você falou que não acreditava, não confiava, ainda você fez. Porque eu entendi que era isso que Deus queria me mostrar. Que eu não confiava nele, que eu confiava naquilo que eu era capaz de fazer. Então, foi isso que eu entendi. E a minha irmã, o Senhor revelou para ela que ela era missionária. Olha só. A gente estava vivendo para Deus, mas não no propósito dele. Nesse mesmo, foi em julho, no mesmo ano que eu me acidentei. Acho que passou 1 mês, 2 meses, a minha irmã veio um pastor num aniversário da igreja e falou para ela, nunca viu ela, nunca tinha visto ela, falou assim, nada deu certo, falou tudinho para ela a história dela, porque você é missionária. Aí o que ela fez? Pois vamos confirmar. Aí Deus começou a movimentar nisso. Eu saí do emprego, minha irmã virou missionária, era 3 salários, ficou só o sacerdote do lar. Porque era isso que eu orava na moto quando eu ia trabalhar. Deus, me ensina a ser a mulher sábia que edifica o lar, e ensina meu marido a ser sacerdote do lar. Para ele ser o sacerdote, eu tinha que sair da cadeira dele. Eu tinha que deixar ele sentar no lugar certo. Porque Jesus, ele é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Se a mesa é oval. Se a mulher está sentada aqui no lugar do homem, está todo mundo sentado no lugar errado. E era assim que a gente estava. Era assim que estava a nossa vida. Aí, nesse tempo, o Senhor começou a alinhar todas as coisas. Colocar cada um no seu lugar. É claro que eu vivi muitas coisas aqui sobrenaturais com Deus. Esse tempo que eu fiquei em casa, que o Senhor me colocou, eu até tenho postado e falado sobre isso. Obrigado, Deus, por ter me colocado dentro. Por ter me trazido para dentro de casa. Porque eu pude observar mais a vida da minha filha mais velha. Entender muitas coisas que aconteciam na vida dela que eu não entendia. O porquê? Porque eu estava fora, eu estava focada no fora. E eu precisava estar dentro. Né? Eu passei muito tempo com ela, eu comecei a entender mais, comecei a orar mais pela vida dela, comecei a viver mais em família, aprender mais coisas, né? A zelar das minhas filhas, do meu marido. Então, foi tudo um propósito de Deus. Igual quando eu falo até sobre o acidente, sobre isso, eu quero deixar claro, não foi um castigo. Não foi um castigo. Deus não me castigou com esse acidente. Deus, ele me abençoou, me trazendo para o lugar onde eu devia estar, que era dentro da minha casa. Na verdade, ele segurou você ali. Foi para segurar você, porque se não fosse desse jeito, você não ia parar. Essa é a certeza que eu tenho. De verdade, no meu coração. Se o Senhor não tivesse feito isso, para te segurar em casa, para me segurar, eu não ficaria. Eu não ficaria em casa. Porque é igual a gente já comentou, né? Eu sempre fui daquele lá, eu vou fazer e faço acontecer. Então eu fazia isso, eu vou fazer e faço acontecer. Só que Deus queria me provar da bondade dele, da misericórdia dele. Porque eu vou falar de verdade para vocês. Nesse tempo ali, eu pagava MEI, mas eu não recebi. Eu fiquei 1 ano sem receber do INSS. Mas era para Deus tratar o meu coração. Não é porque ele não foi fiel. Era porque eu precisava depender dele e conhecer o Deus da provisão. Deus da provisão, né? Igual a gente fala, cara, eu vou contar uma história aqui, ó. Eu queria um tênis. Eu saí com a minha irmã,
Eu ia ser com a minha irmã, a gente ia numa reunião de mulheres, eu queria um tênis branco. E a frase que eu usei foi assim, Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Aí, beleza, né? Aí, a minha mãe tinha vindo um dia antes aqui para casa, conversou com a minha irmã ali no quarto, tal. E beleza, daí no outro dia a gente ia para essa conferência de mulheres. Aí eu peguei, abri o guarda-roupa da minha irmã e falei assim, esse tênis branco aqui? Dela, mãe, trouxe do bazar lá. Mas eu já peguei para mim. Aí eu falei, aqui. Eu falei, então. Eu falei, então tá, né? E fui, né? Aí ela colocou no pé, adivinha? Não deu certo. Não serviu, porque o tênis era meu. O tênis era pra ser meu. Eu falo essa história assim, cara, e tirando outras coisas. Eu nunca tinha provado da bondade de Deus, porque eu não me permitia. Em 2023, 2024, 2025. Não, 2025 foi ano passado, né? 2024. Que eu ainda estava sendo tratada. Uhum. O Senhor me levou numa conferência. Eu comecei a orar assim, Deus, eu queria ir. Mas o Senhor sabe o que eu preciso. Eu queria ir, mas o Senhor sabe das nossas condições. Gente, eu fui para a conferência com R$100. Eu fui assim, para Deus, que Deus queria me mostrar que eu sou filha. Ele proveu para eu ir, para eu voltar, estadia. E assim, tudo através das vidas das pessoas, das minhas amigas. Aí teve um lugar que a gente alugou para ficar lá. A mulher me abençoou com a minha vinda embora. E para Deus provar que ele era Deus, meu pai, que ele era meu pai, que eu tinha um pai. Eu tava com o dinheiro contado. E tudo que elas falavam, eu falei assim, vamos ver, né? E eu assim, Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe que não tem dinheiro não, né? E assim, uma amiga minha falou bem assim, era R$70 para voltar embora, que a gente ia vir de carro com ela, né? Para ajudar no combustível. Aí, beleza. Aí, no dia de ir embora, eu falava assim, Deus, ela quer ir almoçar num restaurante beira-mar. Deus, me ajuda. E eu não falava nada para ninguém. Tava só assim, Porque só Deus sabia. Deus sabia. Aí, a mulher da casa, eu não conheço ela, a gente tem mensagem, que alugou a casa pra gente ficar lá nessa conferência. Ela falou bem assim para uma amiga minha, fala pra Deia que eu tô pagando a volta dela. Que eu quero abençoar a vida dela para ela ir embora. Gente, isso não é de Deus? Sem você falar nada. Sem eu falar nada. Eu só sabia chorar. Nossa. Eu só sabia chorar, porque Deus, ele me tratou o ano inteiro aqui em casa. E assim, é muito difícil. Até teve uma vez que eu falei assim para Deus, Deus, eu sei que o Senhor me adotou, mas o Senhor me adotou grande. E às vezes o Senhor me coloca na cama, mas eu vou lá, deito no chão de novo. Não é porque eu quero. Né? Não é porque eu quero. É porque está em mim. E eu sei que eu preciso mudar isso, porque eu tenho que me sentir filha. E todas as vezes que eu deito no chão, o Senhor vai lá e me coloca na cama de novo. E no ano de 2024, o Senhor tratou muito a minha paternidade. Tratou muito. E ele tem tratado até hoje. A minha carência emocional, porque eu sempre fui muito carente. Uhum. Sempre me apegava muito com as pessoas. Isso também magoa, porque eu estava colocando meu sentimento no lugar errado. Mas mesmo assim, o Senhor me tratou muito, muito, muito. E em 2024, nessa conferência, o Senhor me mostrou o quanto eu tenho um pai. Porque até na hora de ir embora, daí sobrou o dinheiro para o almoço. Fiquei feliz, eu só sabia chorar. E minhas amigas falavam, recebe. Eu só sabia chorar de alegria, assim. Só Deus sabia. O porquê elas tinham, assim, umas coisinhas, mas elas não sabiam tudo, né? Aí a gente pegou, passou numa... Essa mulher já tinha me abençoado com R$70 pra gente poder ir embora, que era a minha passagem, que era o combustível para ir embora de R$70. E beleza. Tava ali, falei, é isso mesmo, meu Deus, o Senhor sabe, glorificando. Aí ela só, vamos parar de tomar um café? Eu com o dinheiro contado. Falava, vamos. Aí o meu marido falou assim, eu vou te mandar o cartão de crédito. Se você precisar, mas tomara que você não precise. Aí, beleza. Chegou na hora do café, falei assim, acho que dá pra tomar um cafezinho, um pingadinho, um pãozinho, né? 20, R$30 acho que dá, né? Beleza. Aí, tava com o dinheiro certinho pra contar, tomar o café ali, peguei. Tava escrito lá, croissant de queijo e presunto. Peguei o café, fui, paguei, sentei. Não tinha pagado. Sentei, mordi, era de goiaba. Daí eu falei bem assim, dela, o que foi, amiga? Eu falei assim, porque eu não queria. Dela, então não come.
Falei, não, vou comer. Ela falou assim, não come não, você não precisa comer. Tudo isso, gente, é Deus mostrando que eu sou filha. Eu não preciso fazer uma coisa que eu não gosto só porque eu preciso fazer, só porque eu não tenho dinheiro. Aí, daí beleza, eu mordi, daí na hora que eu mordi, que eu tomei o café, ela falou assim, Déia, a Neide acabou de mandar R$30 pra você tomar café com a gente. Neide é a mulher da casa. Olha só. Gente, eu chorei tanto, eu chorava. Da minha amiga falou assim, você é filha amada, mimada de Deus, você é filha amada. Ela usou sua amiga, ele usou sua amiga pra falar pra você ali. Ele usou essa amiga, mas assim, eu fico pensando, a Neide, ela nem me conhece pessoalmente, só por mensagem. E ela assim, ó, ela foi cirúrgica, porque ela fez coisas assim pra eu entender, ela foi usada por Deus pra eu entender, que às vezes eu fazia coisas que eu não gostava, só porque era aquilo ali, entendeu? Eu não conseguia romper. Por quê? Porque igual eu falei, vamos supor, eu vim da orfandade, eu tô acostumado com o quê? Comer, não que seja errado, tá? Uhum. Mas assim, ó, vestir a roupa do irmão mais velho, é só aquilo que tem pra mim. A roupa que ele usou um ano inteiro, passa pro irmão mais novo. Era isso que acontecia. E daí, no caso eu não conseguia aceitar que eu era merecedora de ter algo melhor. Que eu não precisava comer aquilo só porque, vou comer, né? Não tem dinheiro pra comprar outro, vai ser aqui mesmo. E Deus estava para os filhos, você não precisa. Você pode todas as coisas no meu nome. Você é filha escolhida, amada, desejada. Então o Senhor tratou muito, muito, muito minha vida durante esse tempo. Tanto com as minhas filhas, como esposa, como mulher. Eu aprendi muito sobre eu colocar o meu marido no lugar que ele precisa estar, parar de roubar o lugar dele. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, deixa meu marido mandar. Não mandar, mas eu deixo ele ser o sacerdote. Sim. Mas volte e meia eu tô lá sentado no lugar dele, tomando as decisões, escolhendo as coisas que ele precisa escolher, resolver as coisas que ele precisa resolver. Você nunca chamou ele pra conversar, pra falar, vamos fazer isso, não. Você só pegava e fazia. Você entende? Então, eu aprendi muito, Deus me tratou muito. E de verdade, até hoje, o Senhor tem tratado o meu coração. Mas, em 2025, do ano passado, em fevereiro, o Senhor me deu uma palavra. Em fevereiro teve um encontro com Deus. E eu gosto muito de escrever. Uhum. E eu fiquei responsável das cartas, então eu escrevi muitas cartas. Escrevendo uma das cartas, o Senhor falou comigo. Em Isaías 43, que ele fala assim, ó, eis que estou fazendo algo novo. Eis que estou fazendo algo novo. E eu fui, né? E eu fiquei naquela palavra. Aí, no começo de março, como a gente não sabia como eu iria fazer a cirurgia do joelho, a gente estava em oração. Só que no final de 2024, a gente estava assim, ó, porque o meu joelho não estava estável. Uhum. Eu andava tudo, mas ele não estava estável. Mas doía muito? Doía. Aí o que acontece? A gente estava entre a seguradora e o plano. Aí a gente falava assim, vamos orar e começar a descartar? A seguradora não vai pagar. Então vamos fazer pelo plano de saúde. Aí não tinha médico, os médicos que eu consultava não queria. Passei por 3, 4 médicos e ninguém queria fazer, porque era muito delicada. O cara falou assim, você é jovem, não precisa. Olha só. Eu falei, mas qual que é a porcentagem de melhora? Ele, uns 80%. Aí eu na minha cabeça, cara, se eu tô assim, ó, não tá 100%, é melhor fazer que vai ficar bom, né? Por quê? Porque eu conseguia, o que eu queria? Eu queria poder correr de novo, pular de novo, não sentir tanta dor, sabe? Era isso, eu queria ter minha vida normal de novo. Aí, em fevereiro de 2025... Mas tava andando de moto ou não? Não, nunca mais andei de moto. Dá bem, viu? Só com meu marido de garupa, nunca mais andei de moto. Aí, em fevereiro de 2025, o senhor começou a falar que ele iria fazer algo novo. Aí, quase no começo de março... Não, eu já tinha encontrado o médico e ele falou bem assim pra mim, ó. Não sei se foi no começo acho que foi em janeiro, que eu fui fazer uma consulta, porque eu tava indo procurando um médico que me ajudasse. Aí eu fui lá, marquei a consulta com o Dr. Marcelo Vado, o nome dele. Aí eu expliquei, ele viu todos os exames, viu tudo, ele falou assim, se você quer fazer, eu tenho coragem. Eu falei, com o senhor mesmo, então que eu vou fazer. Eu tava orando pela tua vida, é isso aí, porque eu tô orando faz não sei quanto tempo, com o senhor mesmo como fazer, então vamos fazer, bora fazer.
Ele faz tudo, esses exames aqui, faz aquilo lá, e eu já estava fazendo as coisas, né? Aí, o meu último exame que eu tinha que fazer era o exame da anestesista, né? Uhum. Daí eu fui lá, fiz. Quando eu fiz, a secretária dele lá mandou mensagem, falou assim que o plano não tinha liberado. O equipamento não tinha liberado. Aí o que eu falei? Eu acho que não é para fazer mesmo. Acho que não é para fazer cirurgia, então... eu falei assim, Deus, se é isso que o Senhor está me dando, é isso que eu vou aceitar, amém, Jesus, já aprendi com tudo aqui, e tá tudo bem, né? Eu falei assim, se essa é a tua vontade, Deus, quem sou eu para falar que não, né? Então é isso. Aí eu já tinha até desistido. Aí no dia 12 de março, eu tava passando roupa na casa de uma amiga lá, tava dando o meu jeito. Não conseguia fazer 100% as coisas, mas eu dava o meu jeitinho. Aí eu fui passar umas roupas, tava passando roupa na casa da minha amiga lá, recebi uma mensagem do hospital, do plano de saúde. Falei assim, a tua cirurgia foi marcada para o dia 19 de março. 5 horas da manhã você tem que estar lá no hospital. Aí eu simplesmente sentei. Falei, meu Deus, não é verdade, isso aqui é golpe. É golpe. Mandei print para ele, mandei mensagem para a secretária. Falei, é golpe, não é possível. Aí a secretária disse, não, eles liberaram. Tá aprovado, a tua cirurgia é dia 19, 5 horas da manhã você tem que estar lá, e é isso. Aí, o que aconteceu? Bateu um medo, né? Aí eu vim orar. E o Senhor me deu uma palavra. Eu até anotei aqui a palavra. Que foi em Isaías. Ele falou comigo, assim, foi muito, porque eu cheguei da casa da minha amiga, a primeira coisa que eu fiz foi assim, cara, eu vou orar para Deus e vou... Não, dia 28 aqui, ó. Dia 28/2. Dia 28/2, não foi nem... dia 28/2. Não, peraí, foi dia 12. Eu sei que na palavra ele fala bem assim, ó. Você passará pelo fogo e não se queimará. Eu não sei, você passará pelo fogo e não se queimará. 56? Não. Mas eu vou procurar, depois eu te mostro. Aí, ali, ele falou assim, ó, na palavra de Isaías estava, você passará pelo fogo e não se queimará, você passará pela água e não se afogará, não se afundará. Você verá a tua descendência, porque eu tinha medo e tinha medo de morrer. Sim. Aí o Senhor falou, anotei aqui até a data, foi dia 12, e aí eu fiquei em paz. Aí a gente, como todo mundo já sabia da tal cirurgia, mas eu falava, não, tá tranquilo. No dia 16 era aniversário dele, no dia 18 a gente foi almoçar com os amigos, e eu sou muito organizada e gosto de programar todas as coisas. Aí eu orei e perguntei para Deus, o que é para eu programar? Dele, nada. Não programa nada. E eu estava muito assim, nesse tempo eu estava muito imersa, sabe? Estava buscando muito a voz de Deus, para saber qual eram os próximos passos. Aí, a única coisa que eu fiz foi fazer marmita para minha filha, que ela trabalhava. Eu fiz marmita de 5 dias para ela. Uhum. Aí, beleza. Aí teve uma amiga minha no aniversário dele que falou bem assim, ela me conhecia, né? O que você programou? Quais são as programações? Daí eu falei, Deus pediu para eu não programar nada. A minha programação é sair viva de lá. Daí ela falou assim, credo? Eu falei assim, essa é a minha programação. E foi. A gente seguiu ali do dia 18, daí do dia 19, era numa quarta-feira. Eu vou falar para você que o Senhor já estava me comunicando muitas coisas, desde fevereiro, com palavras e canções. E uma das canções que eu cantava eram 2. Uma era do Isaías, que eu saía daqui, eu ia levar as meninas para a escola, eu chegava no carro com essa canção, que era essa minha oração. Eu te entrego o meu dia e tudo que eu vou fazer. Eu te consagro a minha família, eu deixo tudo para você. Deus abençoe meu trabalho, tudo que eu vou fazer. Eu cantava essa canção como uma forma de oração. Sim. Até minha filha falava assim, não aguento mais. Não aguento mais. Então, assim, me deixa orar essa música. E a outra música que eu cantava era Ele Continua Sendo Bom. Ele Continua Sendo Deus. Porque nas minhas orações com Deus, eu entendi que Ele queria o trono do meu coração. E eu estava com medo de Ele não estar no trono.
E ele querer me provar, né? Igual eu falei, não é um castigo, mas eu tava com medo de Deus querer amputar minha perna. Uhum. Eu tinha esse medo. E o Senhor sabia, e eu falava isso para Deus, mas se é isso que o Senhor quer, o Senhor vai continuar sendo bom. O Senhor vai continuar sendo Deus. Eu não vou deixar de te servir, não vou deixar de te amar, porque é isso que eu quero viver. E essa era a música que eu cantava. E a gente foi lá, foi pro hospital, deixei minhas filhas aqui, fui pro hospital com meu marido. E daí, desse tempo, até a sala que eu entrei ali, é como se tivesse tido um apagão. Eu lembro de flashes. Sim. Não lembro de tudo. Eu lembro de algumas coisas. Eu sei que eu fui cantando uma dessas músicas no carro. Chegou lá, a gente até tinha baixado o filme para assistir, não deu pra gente assistir na espera. Mas eu não lembro de ter tomado anestesia. Não lembro, eu lembro vagamente de ter trocado de roupa. E fui para a sala de cirurgia. E isso não que eu vou contar, agora as coisas que eu vou contar daqui para frente não são a minha fala, são fala de outras pessoas. Fala de enfermeira, de médico, do meu marido. Na sala de cirurgia, eu não vou conseguir lembrar tempo, data, hora. Só que quando eles começaram a fazer cirurgia, a minha perna perdeu o movimento. Ela ia ser amputada. Eles iam amputar minha perna. E daí eles me acordaram, me tiraram da anestesia, e essa frase que foi falada foi da enfermeira. A enfermeira falou que essa frase vai ficar gravada para ela para o resto da vida. Porque eles falaram assim, Andréia, houve uma complicação, a gente vai precisar amputar a tua perna. Meu Deus. E eu falei assim, tá bom, eu vou só pedir para que vocês orem pela minha vida. Foi essa frase que eu usei. E eu não me lembro, eu não sei. E ali dentro da sala de cirurgia, a instrumentadora cirúrgica era cristã e começou a orar. E aí as duas pernas vão ter que ser amputadas. Meu Deus do céu. Tudo isso que eles previam e tinham medo foi exatamente o que aconteceu. E eu também escuto, porque eu perguntei para os médicos depois, né? Tinha um médico que estava da sala ao lado, ele tinha um aparelhinho que é Doppler, que fala, né, para ver se a perna tá perdendo ou não sinal. Ele saiu da outra sala, veio para ver lá. Aí foi, não sei se foi nessa sequência, tá? Porque eu não perguntei, não sei. Rompeu a veia, que passava a veia artéria, que passa aqui, rompeu. Foi onde eu quase fui com Deus. Aí eles fizeram a reanimação, tentaram me reanimar. Caramba. No entanto, que o médico depois, que esse que fez o doping na minha perna, ele falou assim, mulher, você deu um baile na gente. A gente ficava tentando te puxar toda hora pra você não ir embora. E aí, nessa cirurgia, né, nessa complicação que teve, foi onde foi feita uma ponte de safena, que no meu joelho tiveram que abrir aqui, né? Que é essa parte aqui, ó. Por quê? Porque depois meu marido me explicou que eu não sabia. Essa cirurgia, quando eles mexem lá, os órgãos ali, eles estufam. Então tem que ficar aberto para sair para fora. E daí eu fiquei 7 dias em coma, fiquei 17 dias internada. Meu Deus do céu. E era para durar quanto tempo a cirurgia entre você entrar e sair do hospital? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Meu Deus. 3 dias. E ali eu tive muitas alucinações, muitos devaneios. Eu achava que muitas coisas eram reais e não eram. Mas aí, né, relato do meu esposo, minha filha ali, eu estava entre a vida e entre a morte, porque todos os medicamentos que eles me davam, eu reagia, o calmante, ele fazia eu ficar mais nervosa, mais acelerada. Então, aí eu acelerava mais. Foi essas complicações que tiveram. Aí eu fiquei entubada, não sei, nessa parte eu não sei contar certo o que aconteceu, né? Mas eu tive um encontro com Deus ali também, em muitas coisas. Eu vou falar para você, não vi anjo, não vi nada, tive muitos devaneios, muitas imagens com as pessoas que estavam comigo, não escutei, eles abriram para visita lá, porque eu estava entre a vida e a morte mesmo. Uhum. Eles abriram para visitar o hospital, para eles se despedirem. Meu Deus. Uhum. E assim, para as pessoas entenderem como foi Deus, porque eu estava na UTI toda aberta, e eles abriram para visitar, e estava todo mundo lá, me pegava na minha mão. Então, assim... Para pegar uma bactéria, uma doença era rapidinho, né? Exatamente. E eles tinham me dado como morta. No entanto, que a enfermeira que me falou isso, ela falou assim, ó, ele já tinha até feito papel de óbito.
Meu Deus do céu, era só colocar os horários. Aham. Meu Deus. Já tinha até feito papel de óbito, porque eles achavam que você realmente não ia viver mais. Mas eu lembro só de uma coisa que eu até estava conversando esses dias com um amigo meu. A única vez que o Senhor falou comigo no meu coma foi que ele não estava na comida. Talvez seja algo para apontar na minha vida, né? Mas olha como Deus é bom. Durante esses 2 anos que eu fiquei em casa, foi o ano que eu mudei a minha alimentação. Eu fazia bastante jejum, eu tinha emagrecido. Eu estava cuidando da minha saúde, né? Sim. Isso também ajudou muito a eu não ter morrido. Olha só. Isso ajudou muito. E a única vez que eu escutei, que todo mundo perguntando, o que aconteceu no coma? Tive muita alucinação, tive muitos devaneios. Mas a única vez que eu tenho certeza que eu escutei a voz de Deus foi que Deus falou assim, ó, eu não tô nos prazeres da comida. Foi só isso que eu escutei. Porque num dos meus devaneios eu estava numa sala onde tinha muito chocolate. Eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de doce. Tinha muito, eles estavam servindo bebida, estavam servindo assim, ó. E eu não conseguia comer. No meu devaneio eu não sabia que eu estava entubada, tá? Mas eu não conseguia comer. Aí eu até fui tentar pegar e eu escutei a voz de Deus. Eu não tô na comida, eu não tô aí. Eu não tô aí. Eu não tô no prazer da comida. Aí eu entendi. Mas teve muita coisa que eu sonhei, muita coisa, muita alucinação. Eu até gravei muitos áudios, porque quando eu acordei do coma, pra mim, fazia 3 dias que eu tava lá. E fazia 17 dias que eu tava lá no hospital. Fazia 17 dias. Então, a minha cabeça, quando ela voltou, eu falava, que dia que é hoje? Pra mim, eu acordei, eu até falava... Você sabia mais ou menos que era 3 dias, porque eles falaram que você ia ficar 3 dias. 3 dias. Se eles falassem, não, amanhã você já pode ir, o processo você tinha ficado um dia só. Exatamente. E assim, na minha cabeça, quando eu acordei, só tava 3 dias. Até que quando eu tava na UTI ainda, eu achava que eu tava 3 dias lá. O tempo rolando, o tempo passando, eu achava que tava 3 dias lá. Aí fui pro quarto, quando eu fui pro quarto, eu tinha um devocional, e nesse devocional, tá ali a data, né? Ela falou assim, você não tá entendendo não, né? Deixa eu te mostrar. Você dormiu esse dia. Hoje nós estamos nesse dia aqui, você consegue ver agora? Nossa. Porque assim, eu não consegui entender que eu tava tantos dias assim no hospital. Não consegui entender. Mas aí também foi um outro processo. Porque quando eu acordei com essa vista aqui, sem enxergar direito, tem um nome que eles dizem que caiu o cabelo aqui. Alopécia. Isso. Tive muitas dificuldades, mas assim, uma certeza eu tinha. Eu era um milagre e o Senhor tinha algo novo para viver. Tava viva. Tava viva. Com as duas pernas. Com as 2 pernas. Graças a Deus. Com as 2 pernas. E o meu anseio era de declarar isso. No entanto, que assim, eu tava na UTI, eu queria saber que dia que eu ia pra igreja, para orar pela vida do povo. Eu tava desse jeito, porque eu acordei, aleluiado, acordei cheia de vida. Que eu queria orar e declarar Cristo na vida das pessoas. Nossa, que lindo. Eu falava assim, eu preciso ir pra igreja. No entanto, que eu levei até um pitão da chefe da UTI. Eu falava, eu tenho que ir pra igreja. Que horas são que eu tenho? Eu ficava desse jeito. Que horas são? Meu marido falou que vai vir me buscar pra ir pra igreja. Eu falei, André, hoje você não vai pra igreja, não. Hoje você vai ficar aqui. Você tá na UTI, você não pode sair. Eu falava, não tô. Eu tô liberada, eles me deram alta. Eu tava aleluiada, porque eu queria declarar essa verdade. Mesmo ainda sem entender o que o Senhor tinha feito. Porque eu sabia que eu tinha vivido algo genuíno, verdadeiro, que foi um milagre. Mas eu não sabia que tinha sido a esse pé de eu quase morrer, de ter ficado quase sem as 2 pernas. E na sala ali, quando eu fui pro quarto, né, que eles começaram a me relatar tudo, aí que eu senti mais fome, mais sede de falar assim, cara, Deus, ele é Deus de milagre. Lembra que eu falei que a gente prova Deus, cada Deus, né, Deus da provisão, Deus do milagre, Deus da cura, né? Então eu estava vivendo aí o Deus da cura na minha vida. E nesse tempo também o Senhor trabalhou muito. E também o Senhor me entregou uma palavra. Que tudo isso que Ele fez não era para eu guardar, era para eu derramar, né? Era por isso quando você me mandou a mensagem, eu entendi que o teu trabalho é fazer com que aquilo que eu vivi, aquilo que as outras pessoas viveram, impactar outras vidas. Sim. E levar a verdade, que é Cristo para os outros, né? Por isso eu acredito muito que o testemunho edifica muito. Olha, que testemunho maravilhoso. Cara. Muito mesmo, muito mesmo. E claro, eu ainda estou no processo, fez Sim. 1 ano,
Mas assim, uma coisa que eu posso dizer pra você, tô aqui, ó, lúcida, com as 2 pernas, tô vivinha da Silva. Dá pra pular a corda já ou não? Eu posso tentar, eu já tenho pulado, Não, olha. É que eu ainda tenho poucas, mas é bem pouquinha. Não. Coisa que eu não consigo fazer ainda é correr, mas eu vou treinar para isso. Tá, com certeza. Mas assim, o médico que aceitou a fazer minha cirurgia, ele foi no quarto, depois a gente teve que fazer o retorno algumas vezes, né? Ele foi no quarto lá da UTI, a hora que eu tava deitada assim, que eu não podia dobrar a perna, né? Que eu mexi o dedo, ele falou, teu pé mexe? Teu dedo mexe? Eu falei, mexe, ele mexe pra eu ver, eu peguei e mexi. Por quê? Nem ele acreditou, acho. Nem ele não acreditou. Porque deu tanto BO na hora da cirurgia que eu falei, meu Deus. Ele falou bem assim que, por mais que eu voltasse a andar, ia ficar com sequela. Não tem uma sequela. Olha só que benção, Deus é maravilhoso. Deus, né? É maravilhoso. E aí ele, assim, eu tava muito aleluiada. Eu falava bem assim, Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele, ó, mexe o pé, olha, e eu nem sabia o que tinha acontecido, não sabia que tinha sido chegado nesse ponto, né? Eu mexo o pé, assim, eu mexo o pé. Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu falava pra ele. Ele falou bem assim, ó, minha mulher também, ela é evangélica. Pois ele foi embora no outro dia, eu falei, aceita Jesus. Deixa eu falar uma coisa pro senhor Vado, talvez eu esteja aqui nessa situação. Pra provar pra você. Para provar pro Senhor que Deus é Deus. Olha só. Que Deus é Deus. Eu falei assim, e assim, ó, quero fazer uma oração pela tua vida. Que o Senhor aceite Jesus, quero oferecer Jesus pro Senhor. Porque se o Senhor não acreditar, se o Senhor não acreditar, o Senhor pode provar, contar pros outros que milagre existe, porque eu sou um milagre, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu sou um milagre. Que o Senhor viu tudo o que aconteceu. E assim, ó, ele baixava a cabeça e falava assim, porque... Parece que ele não queria acreditar, né? Não. Olha só. No entanto, que esse meu último retorno com ele, né? Ele falou bem assim, eu nunca tinha passado pelo que eu passei. Nunca tinha passado pelo que eu passei. Nunca aconteceu isso na minha vida, eu sempre faço cirurgia assim. Você me deu um susto, ele falou. Eu falei, a mulher dele ora, por causa da mulher dele, eu passei por isso, para ele aceitar Jesus. Aceitou ou não? Ele não falou nem que sim, nem que não. Mas já a tá semente foi lançada. Já ficou em dúvida ali? Ou alguma coisa aí? É isso aí. Porque, por mais que a gente também tem que ter esse entendimento, a pessoa pode não aceitar Jesus, mas a gente joga semente. Sim, com certeza. E quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Amém, já está convencendo. Em nome de Jesus, é isso que eu creio. Irmã, eu quero agradecer muito, mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo. Para eles aceitar Jesus, eu quero que você deixe um recado para eles aqui, eu quero que ele escute o seu recado. Tem como você olhar para lá e mandar um recado para quem está assistindo? Sim. De tudo que eu contei aqui, toda a minha história, eu buscava algo que eu nunca consegui encontrar. Eu buscava em amor, eu buscava em bebida, eu buscava em drogas, e eu só consegui encontrar e preencher o vazio do meu coração quando aceitei Cristo. E ele não só transformou a minha vida, ele me curou, ele me restaurou, ele realizou o meu sonho. Eu posso dizer bem a verdade, eu não sou 100% assim como a gente falou, porque senão seria arrebatada. Mas eu tenho vivido o milagre, o extraordinário de Deus no meu ordinário. Foi isso que o Senhor me ensinou. E eu quero convidar você a dar a oportunidade para dizer um sim a Jesus. Porque a partir do teu sim, você pode não acreditar, você pode ter dúvidas, mas quem vai fazer é Ele. Sim. Deixa o Senhor se manifestar, deixa o Senhor te conduzir a uma vida nova, a um propósito novo. É isso que eu quero deixar aqui para você. Se você tem dúvidas do amor de Deus pela tua vida, diga sim para Jesus e deixa Ele te mostrar o amor de um Deus, um amor de um Pai para você. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Eu que agradeço. Mas sabe que esse testemunho vai alcançar muitas pessoas. Amém, amém. Em nome de Jesus. Obrigado, viu? Amém. Amém. Muito obrigado.